Glória a Deus. A hora que eu estava preparando o culto de hoje, veio esse versículo na minha cabeça. E eu falei, meu Deus, eu preciso pregar sobre ele, porque faz tanto tempo que eu não falo sobre ele, que eu não prego sobre ele. Esse versículo, igreja, é um dos versículos que eu gravei quando eu comecei a me formar como pastor, porque diziam que você tinha que ter os versículos gravados, né? Então esse era um que eu gravei, se alguém me perguntasse um versículo, eu tinha que ter um de cabeça, né? E esse era um deles. E fazia bastante tempo que eu não recitava, fazia bastante tempo que eu não falava dele, porque eu estou falando isso de 2006. Então vocês imaginam quantos anos já faz, 2006 para 2023, quantos anos dá aí? 17, é isso? 2006 para 2023, 17 anos. 17 anos que eu me formei. Aí eu falei, meu Deus, bom relembrar, né, as coisas do passado. Vamos lá, Marcos, capítulo 16, verso de número 15 ao 16. Marcos 16, 15 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura ou pessoas, depende da versão, né, Igor? Quem crer e for batizado será, mas quem não crê será condenado. É um versículo que eu gravei, é um versículo que eu sempre tive na minha mente, para quando alguém perguntasse, eu falasse, né, esse versículo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16, 15. E eu quero trazer aqui para vocês nessa noite o porquê nós pregamos o evangelho, o porquê do evangelho. Igreja, quando nós nascemos, como eu preguei aqui domingo, até o nosso conhecimento do bem e do mal, até a hora que o pecado entra no nosso coração e começamos a ter desejos mundanos, até esse momento, se a gente morrer criança, nós temos direito ao céu. Mas a partir do momento que nós temos conhecimento do bem e do mal, a gente já precisa de um arrependimento e de um Salvador. E nós temos que entender que todos nós, todos, bons e maus, justos e injustos, fiéis e também adúlteros. Ou seja, eu quero dizer para vocês assim, ó, todos, do melhor ao pior e ao que você pode achar que é o pior, todos foram criados por Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas o cara é bom, pastor, foi criado. Mas o cara é ruim, pastor, foi criado. Todos são criaturas. Quando que nós passamos a ser filhos? A partir do momento que nós aceitarmos Jesus como Salvador. Então, entenda bem, todos são criaturas. Eu vou falar de uma forma que vocês entendam. Se a Emanuele não aceitar Jesus como Salvador, ela é condenada. Não é porque ela é filha de um pastor que ela vai ser salva, porque ela é criatura, ela não se tornou filho. Porque ela não aceitou, ela não se decidiu pelo batismo, ela não quis aquela transformação. Então, o que é o evangelho, igreja? É as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Todos nós fomos criados um dia por Deus. Todos nós, maus, bons e ruins, que seja quem for, foi criado por Deus. O que distingue quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Você aceitar Jesus como seu Salvador e ter uma mudança de vida. Ter uma transformação de vida. Às vezes a gente não entende, mas evangelho significa boas novas, boas notícias, coisas novas, novidade. Nós temos que viver em novidade de vida. Não dá para a gente continuar, como eu disse aqui no domingo, a Amanda até me pediu o vídeo, né? Naquele marasmo, naquela situação onde nós não estamos nem para cá nem para lá, onde nós estamos indiferentes, como nós lemos até ontem lá na célula, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3.
Nós temos que tomar uma decisão. Então o que é o Evangelho, igreja? É a boa notícia, ou seja, a partir de Jesus Cristo, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Eu ouço, já ouvi mais, hoje as pessoas estão mais sábias. Mas eu ainda estou em cima do muro. Igreja, esse versículo é muito certo. Não existe muro. Ou você crê e é batizado para ser salvo, ou você já está. Vocês entenderam? Já está condenado. Não tem assim, a hora que você se decidir, você pode ser salvo, e se você não se decidir, você pode ser condenado. Não, você já está condenado. Todos nós, a partir do conhecimento do bem e do mal, nós já estamos condenados. Pode ser até a filha do pastor. Para ela ser salva, ela precisa das boas novas do Evangelho, ou seja, de Jesus Cristo. O que o Evangelho nos diz? Que precisa haver uma regeneração. O que o Evangelho nos diz? Que precisa haver uma transformação. O que nós falamos domingo aqui? O Espírito não quer fazer o que a carne quer, e a carne não quer fazer o que o Espírito manda. E eles se opõem um ao outro. Por quê? Porque eles são contrários. A vontade da carne quer satisfazer a carne, a vontade do Espírito quer satisfazer o Pai. É por isso que, se você lê em Ezequiel, a Bíblia fala assim: quando o homem morre, a carne volta para a terra que o deu. É assim? Todo mundo já leu esse versículo? A carne volta para a terra que o deu. O Espírito volta para onde? Para Deus que o deu. E a sua alma, para onde vai? É ela que tem que ser salva. O Espírito, gente, é o sopro de vida. É aquele sopro de quando fez o boneco lá no Gênesis, e Deus desceu lá e falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E então ele soprou dentro daquele boneco e o Espírito entrou. E a hora que o Espírito entrou, aquele boneco teve vida. E isso é até hoje. Porque dentro do ventre de uma mãe começa a gerar. A Tânia, inclusive, nós precisamos orar no final, porque hoje ela ia lá no exame e às vezes já estava para nascer o Thomas. A hora que começa a gerar, é a matéria se formando. E aí Deus vai lá, sopra o Espírito, e quem já foi mãe sabe como é que é. O coraçãozinho bate a milhão ali, e começa tudo se formar, tudo aparecer do nada. Por quê? Porque é Deus quem cria, é o Espírito que cria. Mas depois, com o tempo, conforme o contato com o mundo, conforme as dificuldades que a pessoa vai passando, as situações que ela é envolvida, e aquilo também que está ao seu redor, as circunstâncias que a sua casa lhe expõe, o pecado vai entrando no coração, o pecado vai entrando na vida daquela pessoa, e então ela necessita de uma regeneração, ela necessita de uma transformação, para que ela possa viver a vontade do Espírito e não da carne, para que ela possa viver a dependência. Igreja, é engraçado que às vezes, e eu me coloco nesse lugar também, porque eu sou humano, eu tenho medos também, eu tenho imperfeições, mas acho que todos aqui são mães, a não ser a Maiara e a Poliana. Mas quem é mãe? Os seus filhos, quando pequenos, estavam preocupados com o que ia comer, com o que ia beber? São preocupados com isso? Não. Por quê? Porque eles sabem que você vai providenciar. A preocupação deles é o quê? Brincar, se divertir, se alegrar. Porque eles sabem que a hora que chegar o momento da refeição, vai estar lá. Porque vocês vão se desdobrar para colocar a refeição no prato dela. Eles não estão preocupados com a comida, eles não estão preocupados com o que vai se vestir. Você colocar uma roupa de uma cor, a calça de uma cor, a camisa de outra cor, não está nem aí. Vai para lá, vai para cá, não está nem aí. Por quê? Porque não é a preocupação deles, porque eles são espírito ainda. Eles ainda não
tem problema com a carne, não tem problema com necessidades, não tem problema com... Outro dia a Rafaela veio pedir para nós um celular. Mas por quê? Porque ela vê nós com o celular, ela vê a irmã dela com o celular, ela quer o celular, é o que envolve ela. Mas se nós não tivéssemos celulares, ela ia querer um celular? Não. Por quê? Porque nós não temos, nós não usamos. Então, a partir do momento que a gente começa a ter o conhecimento, a gente precisa de uma regeneração. Todos foram criados, mas só que aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, esses são filhos. E os filhos têm direito à herança. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão entender. Vamos falar que você é um empresário, você tem funcionários. E você também é casado ou casada e tem filhos. Se você falecer, para quem que fica a empresa? Para os filhos, sim ou não? E os funcionários? Não fica nada. Eles que orem para que os filhos façam o que é certo e pelo menos acertem lá os seus direitos trabalhistas, porque senão vai perder. Por quê? Porque são criados. Criaturas, são empregados, é tudo derivado da mesma palavra, da mesma raiz de palavra. São tudo criaturas, criados antigamente, hoje empregados, chamados de funcionários, e agora embelezaram melhor por causa do bullying, agora são colaboradores. Mas é tudo a mesma coisa. Não tem direito à herança. Só tem direito àquilo que a lei garante para eles. O que é garantido perante lei. Mas morreu o dono da empresa, morreu a proprietária da empresa, quem tem direito à herança são os filhos. Igreja, no reino espiritual não é diferente. Quem tem direito à salvação, quem tem direito à festa, conforme foi pregado domingo retrasado, quando tem lá o nome escrito no livro da vida, conforme eu falei, e assim como no aniversário, numa festa de criança, só entra quem tem o nome lá no hall de entrada, senão não entra, porque o pai e a mãe não autorizou aquela pessoa entrar na festa do seu filho. Também é assim no reino de Deus. Aceitou Jesus como Salvador? É amigo do meu filho? Pode entrar na festa. Não é amigo do meu filho? Não vai entrar. Não tem direito à festa, não tem direito a estar aqui dentro. Nós precisamos entender, igreja, que o Evangelho é uma novidade para as nossas vidas. É algo que o Espírito Santo nos deu através do nascimento do menino Jesus, sem uma concepção, sem um acasalamento, vamos falar assim, para não falar outra palavra, mas Jesus veio ao mundo concebido por obra do Espírito Santo para nos trazer esse direito. O que o Evangelho faz, igreja? O Evangelho previne. Vamos ler Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 49. Marcos 9, 43 ao 49. E se a tua mão te escandaliza, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandaliza, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Você está vendo como é enfático? O fogo nunca apaga. O bicho não consome. Aí de novo, o fogo não apaga. Sabe o que ele está querendo dizer? Que você, lá no inferno, vai pegar fogo, mas a matéria não consome. Ou seja, você vai sentir a dor da queimadura, mas sem a matéria consumir. Só para vocês entenderem, não sei se eu fui claro, se eu pôr fogo aqui nesse gasofilácio agora, ele vai se consumir e dentro, como isso aqui é MDF, essas madeirinhas mais ruinzinhas, dentro de meia hora no máximo, não tem mais nada. O que virou? Cinzas. Só que no inferno não, vai ficar aqui queimando,
ardendo, nós vamos sentir o calor que está consumindo a matéria, mas não vai acabar. Vai ficar sempre ali. Então o que o Evangelho veio nos fazer? Nos alertar. Não vai para lá. É isso que Jesus está falando ali, em Marcos 9. Não queira ir para o inferno, onde o bicho, a matéria não consome e o fogo nunca apaga. Em todo momento está queimando, em todo momento tem dificuldade. O Evangelho, ele nos avisa. Tipo assim, ó, avisa o teu filho para não ir para lá. Avisa os teus irmãos para não ir para lá. Avisa os seus pais, os seus amigos, os seus familiares para não ir para lá, porque lá é um lugar terrível. Às vezes quer viver um momento de prazer aqui na terra, um momento de como que eu posso dizer? De alegria, e depois vai ver uma eternidade num lugar onde o fogo nunca apaga e a matéria não consome. Então o Evangelho é isso. E quais as vantagens que nós temos ao receber Jesus como Salvador? Primeira coisa, Ele vai ser a sua companhia eterna. Ele sempre estará com você. Mateus capítulo 28, versículo 20. Deixa eu até acompanhar ali. Vai lá, Poliana. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu não vou ter mais tribulação. Vai. Não vou ter mais lutas. Vai também. Então para que é bom eu aceitar Jesus? Porque Ele vai estar com você. Ele vai te acompanhar. Muitas pessoas dizem assim: pastor, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu passei pelas águas do batismo, parece que as lutas aumentaram. Não, de jeito nenhum. É que se você ler sobre Jesus, você vai ver que Ele é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ele é luz. E a Bíblia fala assim: aqueles que amam a Jesus vêm para a luz. E quando você vem para a luz, o que acontece, igreja? Quando você acende a luz, o que acontece? Clareia. E quando clareia, você vê o quê? Você enxerga tudo, você vê tudo nítido. O que Jesus faz na vida da pessoa que o aceita é: acende a luz. Aí o que acontece? Tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de podre, tudo aquilo de imperfeito que tem na sua vida, que tem no seu caminho, que tem na sua estrada, é iluminado. Aí você vai falar assim: pastor, mas antes eu não tinha isso. Sempre teve, mas estava com a luz apagada. Aí você andava, se eu apagar as luzes aqui do templo, você vai trombar, vai derrubar a câmera, você vai trombar nas cadeiras, até você chegar lá fora, você vai estar com a canela tudo arrebentada, de tanto trombar nas coisas. Jesus vai falar assim para você, a hora que você está com Ele, Ele está andando com você: acende a luz. Está vendo todos esses problemas que tem aqui? Todas essas adversidades, todos esses obstáculos? É só você desviar. Simples assim, fácil, né? Está aí, está na tua vida isso aí, é só você desviar. É só você começar a escolher o que você quer, o que você não quer. Lembra uns 5 cultos aqui atrás que eu ministrei? Eu falei assim: aquilo que você quer, você liga. Aquilo que você não quer, você desliga. Simples. Ele acendeu a luz, você vai enxergar um monte de tranqueira que o inimigo colocou na sua vida, que pessoas colocaram na sua vida, que tradições familiares trouxeram para você, que hereditariedade te acompanha há tantos anos, e você vai ver tudo aquilo na tua frente. Aí você vai falar assim: depois que você está em Jesus, os problemas começaram. Não, Ele mostrou para vocês os problemas. Esse é um dos benefícios de aceitar Jesus como Salvador, e Ele está falando assim para você: desvia, joga esse fora, abandona aquilo ali, arranca isso daqui. Ou seja, o que nós falamos agora há pouco? Uma regeneração, uma transformação, uma libertação. Esse é deixar de ser criatura para ser filho. Eu sou pai. Só que dizem não, a Bíblia diz que profeta
não tem valor na sua própria pátria, né? Então você quer ensinar seus filhos, às vezes é mais fácil ensinar o de fora do que o de dentro. Mas eu sempre falo, ó, vai por aqui que é mais fácil, vai por ali que é mais fácil. Muitas vezes não escuta, mas sempre estou falando. Não faz isso, não faz aquilo. Agora mesmo, eu estava orando aqui, passei ali a Rafaela com tosse, até esses dias estava com febre, sentada no chão. Aí eu falei, Rafaela, não pode sentar no tapetinho lá, para não pegar friagem? Então, daqui para frente, vai escutar. Não, tem que sentar no tapete, não pode sentar no chão, porque senão não melhora. Outra coisa que a gente recebe quando aceita Jesus como único e suficiente Salvador, somos transformados em nova criatura. Abre para nós lá, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? Se eu sou cristão, eu tenho que viver em novidade de vida, eu tenho que ser diferente. Minha fala tem que ser diferente, minha vestimenta tem que ser diferente, a minha forma de agir tem que ser diferente, a minha forma de me comportar tem que ser diferente. Eu tenho que ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ah, mas elas me acompanham ainda, pastor. Legal, fazem parte da tua história, mas você precisa saber o que é bom, o que é ruim, o que eu preciso mudar, o que eu posso manter. Você tem que ter esse discernimento. E se você não tem, pede ajuda, pede conselho, pede para alguém estar te ajudando nesse momento. Outra coisa que acontece quando recebe Jesus como seu Salvador, você recebe uma paz interior. Eu vou até usar um versículo que eu usei aqui domingo, no culto de domingo, Gálatas capítulo 5, verso de número 23. Abre para nós lá, Poli, Gálatas 5, 23. Contra essas coisas não existe lei. Quando você faz as coisas do Senhor, quando você obedece conforme a vontade de Deus, nada pode te julgar. Não existe lei para te julgar. Não existe lei para te condenar, porque você está agindo certo. Lembra o que é as coisas que não existe lei? Alegria, bondade, fidelidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Igreja, o próprio texto da ceia que nós vamos ministrar domingo aqui, ele fala, se você não consegue discernir o corpo de Cristo, não tome a ceia, porque você não está conseguindo saber o que é certo e o que é errado, e aí as pessoas vão fazer por você, as pessoas vão te julgar. Por quê? Porque está lá na parte de cima de Gálatas: glutonaria, bebedices, feitiçarias, idolatria, olho gordo, inveja, contenda, ira, peleja, lascívia, imoralidade sexual, dissensões, emulações, porfias, prostituições, promiscuidade, adultério, fornicação. Você está lá. E se você está lá e não discerne que para estar na igreja essas coisas não podem fazer parte da sua vida, os outros vão te julgar. Agora, quando você verdadeiramente está em Cristo, não existe lei. Não existe lei. Porque essas pessoas, elas conseguem distinguir o certo do errado. Distinguir aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode. E tem um novo nome. Abra lá, Poli, Atos 11, 26. Estou correndo um pouquinho aqui, igreja, para dar tempo. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Não, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que são cristãos, igreja? Pequenos cristos. Quando que uma pessoa é chamada de cristão? Quando ela tem princípios cristãos. Quando ela tem domínio cristão.
Se você vê uma pessoa adulterando, você não vai falar que ele é um cristão. Só que se você vê uma pessoa 3 horas da tarde, com um terno, gravata, não que isso seja motivo para definir o cara como uma pessoa santa. Mas você não conhece as suas atitudes, você não conhece a índole da pessoa. Mas se você vê ele 3, 4 horas da tarde, com um terno, gravata, o que você fala? É crente, não é assim? Esse é o sapatinho de fogo. Irmão, está torando aquele sol, ele está com uma camisa, com uma gravata, com um terno. Aí você fala, é cristão. Por quê? Porque é uma forma que eles acharam, não que, como eu disse, não que isso represente índole, represente qualidade da pessoa, mas são chamados por outro nome. A pessoa que tem domínio próprio, a pessoa que sabe conversar, a pessoa que se domina, a pessoa que escolhe fazer as coisas certas e não errada, elas têm um novo nome, elas são chamadas de cristãos, elas são chamadas de crentes. Antigamente, hoje eu até falo e sempre sou um crítico ferrenho sobre essa situação, que hoje banalizaram o cristianismo, mas antigamente, está chegando o crente, não bebe, não é assim? Não fala besteira, está chegando o crente, tem que saber o que fala com ele. Ou então era assim, nós vamos fazer uma festa, nem adianta chamar o fulano lá, porque ele é crente, ele não vem, não mistura. Porque ele não bebe, ele não fuma, ele não trai esposa, ele não gosta de roda de escarnecedores, né, como diz lá em Salmos capítulo 1. Hoje não, hoje é uma bagunça. Hoje, muitas vezes o crente bebe mais que o de fora, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o evangelho nosso tem que transformar a criatura em filho. O nosso evangelho tem que transformar aquilo que foi criado e que se perdeu em uma nova criatura, em filhos de Deus. Vamos até abrir, tem um minutinho ali ainda. 1 Coríntios capítulo 11. Como eu não preparei, eu vou pegar aqui. A partir do versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Nós costumamos ler até aqui os textos da ceia. Mas olha os versículos de baixo. Porque se nós nos julgássemos, ele está falando no passado. Ele está falando tipo assim, vocês não fazem isso. Mas se fizessem, julgássemos, essa conjugação verbal é o que eu estou explicando para vocês. Vocês não fazem, mas se fizessem, vamos lá. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Porque se eu paro e julgo as minhas atitudes, eu mudo, não é assim? Se eu estou parando e refletindo no que eu faço, é porque eu não quero fazer mais. Eu quero mudar. Mas como não faz, o que acontece? Vamos ler o versículo de baixo. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele fala, como muitas pessoas não têm domínio próprio, como muitas pessoas não julgam as suas atitudes, como muitas pessoas não param para refletir no que fazem, quem vai fazer aos outros. Para quê? Para que você não seja condenado. É legal ser repreendido por alguém? Não. Muitas vezes odiamos a pessoa, mas é Deus que muitas vezes envia a pessoa para fazer aquilo, ou a palavra, para vir de encontro o seu erro, a sua falha, para você não ser julgado. Aí ele continua. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma na sua casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ele está falando aqui sobre as pessoas que chegavam na igreja de Corinto e queriam comer a ceia antes dos outros. A hora que os outros chegavam, o que acontecia? Não tinha mais ceia. Não tinha mais.
E sabe o que é pior? Volta um pouquinho os versículos aí. No 17. Nisto, porém, que vou vos dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, uns têm fome e outros embriagam-se. Isso aqui é o texto da ceia, mas nós lemos a partir sempre do 23. Nós nunca lemos essa parte aqui, ó. Mas Paulo está chamando a atenção deles. Falou, vocês estão chegando mais cedo na igreja e vocês não têm discernimento. Vocês bebem tudo o vinho e ficam embriagados na igreja. E dizem que estão ceando. Aí os outros chegam, não tem mais vinho. Aí eu tenho que chamar a atenção de vocês, porque vocês não conseguem ser coerentes. Ser coerentes com as coisas. Igreja, o evangelho tem que trazer tem até uma palavra mundana, daqui a pouco eu vou lembrar, mas essa coerência na tua vida, de você saber o que tem que fazer, o que pode e o que não pode, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, até onde eu posso, até onde é o meu limite, onde não é. Tem que ter noção, bom senso. Eles não tinham. Chegavam na igreja, bebiam tudo vinho, comia tudo pão, ficavam embriagados lá e os outros não tinham ceia. Por isso que ele fala, quando vocês forem ceiar, faça assim. Ele está ensinando como eles devem ceiar. Por isso que nós lemos esse texto na ceia, porque ele está ensinando. O que eu falei agora há pouco aqui? O evangelho, ele nos previne, ele nos ensina, ele nos conduz. É por isso que a igreja evangélica, há tantos anos, é bem conhecida por fazer bons cidadãos, porque recupera drogado, recupera alcoólatra, recupera pessoas em vícios, recupera casamentos. A igreja evangélica ora pelas pessoas e elas têm melhoras significativas nos seus quadros de saúde, de doenças. Isso é comprovado cientificamente. Já fizeram vários testes com 10 pessoas doentes ateus que não creem em nada e 10 pessoas doentes cristãs, onde a família ora, onde a família intercede. A probabilidade de cura da pessoa que tem alguém orando, que tem alguém intercedendo, onde a igreja está orando, é 70% maior do que a outra. Então, antigamente, eles até ajudavam. Hoje não, hoje está essa bagunça, porque tem as minorias, isso e aquilo, e cada um luta pelo seu direito, mas o evangelho transforma, igreja. O evangelho que nós pregamos, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele muda a história da pessoa, ele muda a situação, ele cura o que for que tiver que ser curado. É uma AIDS que pegou antigamente lá, na época do vício, na época da prostituição, tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para restaurar, mas você tem que aceitar, ter uma regeneração, um novo nome e mudar a sua história. Se fazer que nem está fazendo hoje em dia, onde você até aceita, mas fica negociando com o mundo, esquece. Isso daí, nem para Jesus, nem é cristão, porque ele não divide a sua glória, ou é ou não é, ou é meu ou não é. Ah, pastor, mas eu ainda tenho umas lutas. Ter luta todo mundo tem, todo mundo vai ter. O problema é você se entregar para ela. O problema é você se entregar para essas dificuldades e assumir esses erros na sua vida. Agora, a luta todos vamos ter, todos vamos padecer. Amém, igreja? Glória a Deus. Já passou um pouquinho lá, vamos orar, vamos agradecer. Deus tem tido misericórdia das nossas vidas, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos capacitado, e isso é o evangelho. Ide por todo mundo, igreja. Eu sempre falo isso, sempre bato nesta tecla, e às vezes as pessoas ainda falham nessa tecla.
Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa veio no teu trabalho, a pessoa veio na tua casa, a pessoa veio no WhatsApp, a pessoa veio na sua vizinhança, comentar um problema, comentar uma enfermidade, comentar uma dificuldade. Fala, vamos para a igreja, vamos pedir para o pastor orar, vamos para a igreja, vamos colocar essa situação diante de Jesus, e Jesus vai mudar, Jesus vai transformar. Não são pessoas transformadas, não são pessoas que aceitaram o evangelho que pregamos. É o evangelho, então bola para frente, isso aqui não me serve mais, vamos andar, vamos caminhar. Vamos orar, igreja.